Pô, vamos lá então. O Gabi Coach, explica aí pra gente por que. Posso soltar aqui? Deixa rolando, é isso? Cara, não, eu queria explicar um pouquinho do que eu ia falar, e aí eu acho que, porque Ah, quando eu for falar beleza. vai ficar confuso, e Eu aí vou quando eu tentar mostrar, desenhar na prancheta enquanto ele fala. Então, E aí peraí. depois eu mostro o resultado. Ok, fala aí, Gabi Coach. quando eu falar vai ficar confuso, e aí depois eu mostro no vídeo. Na verdade, eu queria falar um pouco sobre essa questão de como hoje a gente pensa, alguns técnicos pensam, né, alguns escritores de basquete pensam sobre os desequilíbrios ofensivos, né? Porque a gente tem muito essa ideia de que o basquete ele deixou de ser prescritivo, de ser aquele jogo que você desenha uma jogada, aí o cara vai daqui para cá, dali para lá, até chegar no final, para uma estrutura onde você vai tomando várias decisões, onde cada jogador tem certas possibilidades de tomada de decisão dentro dessa estrutura ofensiva. Então, deixou de ser mais uma prescrição, assim, né, de um jeito mais tradicional, para mais estruturas ofensivas, né? E dentro dessas estruturas, o que a gente busca fazer é desorganizar a defesa. Todo sistema ofensivo busca desorganizar a defesa, gerar desequilíbrio na defesa. E esse desequilíbrio, ele é avaliado pelo certo nível de vantagem que ele consegue gerar no adversário. Então, por exemplo, eu chamo, mas assim, eu uso essa linguagem, que é de um escritor americano, Brian McCormick, que é um escritor de basquete. Ele lançou um livro chamado Saba Offense, que é Small Advantage, Big Advantage, né? Que ele fala o seguinte, ó, no basquete você tem a desvantagem, que é quando você tá com a bola numa situação de pressão, por exemplo. Tem dois jogadores te marcando, você toca a bola e não tem linha de passe. Ou seja, a defesa está com vantagem sobre o ataque, então você tem uma desvantagem, né? Só que a nível de alto rendimento, é muito difícil você ver times marcando pressão sistematicamente, porque os caras conseguem passar bem a bola, os caras conseguem desequilibrar rápido. Então, quando um time marca pressão, geralmente é quando ele precisa acelerar muito o jogo, ou no final de jogo, mas até na NBB, NBA, você vê que não é tão comum assim, né? Mas essa dobra seria uma situação de desvantagem. É até interessante na NBA, muitos times às vezes dobram no jogador no 5 contra 5, né? Você vê, às vezes acontece com o James Harden, com o Stephen Curry, o cara tá quicando a bola e dobra. E aí ele, parado aqui, ele tem uma desvantagem, só que se ele consegue dar um passe, ele transforma essa desvantagem em uma grande vantagem. Depende para quem é o passe, né? Mas, cara, mas aí você tem uma situação neutra, que é quando os caras estão no 5 contra 5, né? Então você está 5 contra 5, o marcador na sua frente, então você não tem nenhuma uma desvantagem, nenhuma vantagem. E essa situação que você tem no início de uma jogada, por exemplo, no início de um sistema, no início de um ataque. E aí você tem a pequena vantagem e a grande vantagem. O que seria isso? A pequena vantagem é uma ação que geralmente você faz para você gerar um certo desequilíbrio e, por exemplo, o cara dá um corte, eu estou aqui no 5 contra 5, eu dou um corte ou eu jogo um bloqueio, um pick and roll, e aí eu gero um pequeno desequilíbrio na vantagem. O meu marcador ele ficou um pouquinho atrás de mim. E aí o que vai acontecer? A ajuda vai ter que se aproximar quando eu estiver indo para a cesta, e a partir do momento que eu estiver indo para a cesta, que eu soltar a bola fora, esse passe fora gerou uma grande vantagem. Né? Porque agora o cara que estava dentro, ele vai ter que dar um close out, ele vai ter que ir em direção contrária ao cara que recebeu a bola, e esse cara que recebeu a bola ou vai poder arremessar, ou vai poder cortar, ou vai poder dar um passe livre. Então ele gerou uma situação em que o jogador de defesa está correndo em uma direção contrária e ele está sobrecarregado, porque eu cortei aqui para a cesta, juntou, veio ficou um cara na ajuda. Com um cara para dois jogadores, por exemplo, desse lado, né? Porque um cara da ajuda tem que vir, o outro ficou um para dois. Passei a bola, esse cara vai ter que correr lá e aí vai gerar a grande vantagem. E Falta uma prancheta agora, Gabi Coach. Você fez os movimentos com a mão, eu tentei seguir, mas, Lucas, você não, mas por isso que eu falei, eu vou mostrar no vídeo. Posso colocar então, Gabi Coach? A gente tem que tirar só para terminar. Ah, tá, desculpa. Uma coisa que eu gostaria de falar assim, nessa questão das vantagens, porque falando dessa maneira é bonito e tudo mais, mas o mais difícil é como você vai conseguir gerar grandes vantagens de maneira sistemática no seu time, né? O que a jogada do Steve Kerr é um idiota poderia gerar é uma grande vantagem para o Curry o tempo inteiro,
que ele está livre, só que ela não é possível, né? Pelo menos eu acho que não. Será que talvez não eu, é, Gabriel? ou talvez eu seja um técnico tão ruim quanto o Steve Kerr, que não consigo... Tá pensando dentro da caixa, né? Estou pensando dentro da caixinha, não consigo mudar meu paradigma ainda. Mas é mais ou menos isso. Então, eu acho que no sentido das tomadas de decisão e o que o Utah Jazz faz hoje, eu vejo, vendo o jogo do Utah Jazz, Milwaukee faz muito isso, os times da NBA estão seguindo nessa direção, é você gerar o desequilíbrio, o primeiro desequilíbrio mais rápido possível e você conseguir explorar essa pequena vantagem o mais rápido possível. E isso acelera muito o jogo. Porque você gera o primeiro desequilíbrio, já gerou uma grande vantagem para decisão. Gera um desequilíbrio, gerou uma decisão. E às vezes, se você for ver um jogo assim, meio que você não está acostumado a essa filosofia, você fala, cara, tá bagunçado, virou pelado, não sei. Mas não. Estatisticamente, os caras estão arremessando as melhores bolas possíveis, né? Então, eles estão aumentando o volume, arremessando as melhores bolas possíveis. E tem um contexto também, né? Porque além de você ter que gerar sistematicamente uma grande vantagem, a grande vantagem ela é contextual. Porque, que nem você falou, vai depender que nem o Léo Pop falou, vai depender do jogador que está livre, né? Então, quando é que é uma grande vantagem? Quando o jogador que está livre, ele consegue ter porcentagem boa daquele lugar, né? Ele está equilibrado, então precisa ser um passe bom, e ele está livre, né? Então, eu acho que isso, o time que consegue fazer sistematicamente, e tem jogadores que conseguem fazer isso sistematicamente. Né? Ó, e para aí, rapidinho, volta um pouquinho, na hora que o Draymond Green recebe a bola. Vamos lá. O Guilherme é muito lento, coach. Volta um pouquinho mais. Vou desenhando aqui, hein? Pode voltar. Parei. Então, parei. Não, acho que solta mais uma, solta. O Curry vai receber. Quando o Curry passar pro Draymond Green de novo, você para. Aqui, ó, parou. Teoricamente, o Curry, ele explorou uma vantagem, né? Explorou uma grande vantagem aqui. Ele engajou o marcador dele, ou o marcador do Draymond Green, para ir defender ele, né? Que eu acho que é o Taj Gibson aqui. E esse vídeo é de 2018, né? 2018, 2019, não é atual. E aí, ele soltou pro Draymond Green. Teoricamente, isso daqui seria uma grande vantagem, da maneira como eu expliquei friamente, porque é um lugar onde a defesa vai ter que vir em uma posição contrária ao corte do jogador. Só que tem aquilo que eu falei, o cara precisa estar livre, ele está livre, ele está equilibrado, só que ele precisa estar em um lugar onde ele tem a boa porcentagem. E aqui não é esse lugar, por enquanto, né? Dentro desse sistema. Então, para quem está no podcast, o Draymond Green está sozinho na linha dos 3 pontos e ele nem olha para a cesta, né? Pois é. Posso soltar, Gabi Coach? Pode soltar. Aí quando eu falo para parar, você dá uma pausa. Aí, pausou. Volta um pouquinho. Aí, solta. Complexo, hein? Volta um pouquinho. É porque a gente tem um delayzinho entre o que ele fala e o que eu recebo. Solta quando ele passa, voltou aí, parou. Ó, nessa situação, o que acontece? Aqui dá para explicar todo o conceito da pequena vantagem, da vantagem neutra, pequena vantagem e grande vantagem. O Curry antes, quando a bola estava aqui, no Kevin Durant, estava todo mundo igualado. O que aconteceu nessa ação ofensiva? Teve um bloqueio do Draymond Green no Curry, o que gerou uma pequena vantagem aqui, porque o cara ele não conseguiu escapar totalmente do bloqueio, e ele ficou um pouquinho atrás do bloqueio. Ele não ficou totalmente encaixado, né? Porque o Curry, senão o Curry ia sair livre, mas ele saiu correndo atrás dele numa pequena vantagem. Só que essa pequena vantagem, quando o Curry pega agressivamente aqui, aí solta um pouquinho só. Solta um pouquinho e para quando o Draymond Green recebe. Pode soltar? Aí solta. O Curry pegou ofensivamente agredindo, teve o engajamento desse defensor, e aí o que aconteceu? Essa defesa aqui, ó, ficou 2 para 3 jogadores aqui. O Thompson, no lugar que ele está aberto, ele está equilibrado e ele consegue fazer a cesta. Aí aqui quem? Acho que é o que eu vou. Isso, tá. O Looney está aqui, perto da cesta, e o Draymond Green está indo para a bandeja. Então ele vai ter o poder de tomada de decisão em fazer a bandeja aqui. Então, nessa demonstração aqui, deu para a gente perceber uma pequena ação ofensiva, uma tomada de decisão, a contínua exploração dessa pequena desvantagem gerou uma grande vantagem, né?
os jogadores. Então, acho que esse é um conceito interessante, hoje em dia, muito bem explorado na NBA. O Damian Jones aí. Não é o Looney, não. É o Damian Jones. Isso. Sumiu, né? Não aconteceu mais nada. Ó, mais uma aí, Gabi Coach. Aí, pausa. Aí, aqui, mesma situação. Volta lá no Spurs. Pula o Spurs aí, Guilherme, por favor. Não, aí, mesma situação aqui. O Bellinelli, ele vai passar num bloqueio, e como ele é um a jogador... mesma situação. Um era o Curry, agora é o Bellinelli, Gabi. Seja honesto. Não, mas mesma situação teórica, né? Ok. Aí o Bellinelli ele vai passar aqui por um bloqueio, e como ele é um jogador que tem um bom aproveitamento de 3, o DeRozan vai marcar ele. Vai estar marcando ele, vai apertar, então ele vai conseguir ter uma pequena vantagem. Aí pode soltar até ele quase ir para a bandeja lá, pode soltar. Aí nessa que ele teve uma pequena vantagem aqui, que ele conseguiu essa pequena vantagem, ele foi agressivo para ir para a cesta, continuou correndo, teve o passe e ele engajou o lado contrário da defesa. É o Wiggins ali agora. O Wiggins, exato. Ele engajou o lado contrário da defesa, deixando aqui, ó, o Gibson num 2-1 aqui. Num 2-1. E aí, pode soltar. Pode parar agora, pode parar. E aí, nessa que ele soltou, ele gerou uma grande vantagem. Que aqui, ó, Pat Mills estava livre para arremessar, não arremessou, dou o passe. Aqui, eu vou ter 2 jogadores, 2 defensores para 3, porque o Pau Gasol também está aqui. Não está aparecendo no vídeo, mas está aqui. Então, você consegue explorar, quando você gera uma pequena vantagem, você continua explorando essa pequena vantagem. Você consegue abrir grandes vantagens, como essas dos 2 vídeos, o seu sistema ofensivo ele começa a se tornar mais eficiente. Porque você começa a arremessar bolas livres de lugares que você consegue arremessar, onde os jogadores têm probabilidade. Só que para que isso aconteça, as tomadas de decisão, os espaços ofensivos, eles precisam estar muito sincronizados e muito bem treinados. Né? Porque se o cara pega a bola aqui, vamos supor, o Pau Gasol pegou a bola aqui, ele segurou 1 segundo, um meio segundo a mais. Esse cara, um meio segundo a mais, 2 passos do Derrick Rose, o cara segurou aqui, então os times acabam se equilibrando. Se você tiver uma tomada de decisão mais lenta. Aqui você vê que o cara não ter chute ferrou tudo, né? Porque olha como ele tá livre, né? Tá Exato, livre. perfeito. E hoje passar. Exato. E hoje uma das né? Aí não dá. Dante Cunningham, Uma das assim, das grandes procuras dos técnicos hoje são especialistas de 3 pontos, né? O tempo inteiro. E a possibilidade de você arremessar de 3 pontos, ela influencia muito em todo o seu sistema, justamente porque quando você tem mais jogadores que conseguem arremessar sistematicamente de 3 pontos, você cria mais vantagens. Você cria mais grandes vantagens dentro do seu sistema. Né? Se você conseguir espaçar da maneira correta, enfim. Ô, Gabriel, mostra mais um aí, porque agora é o Jazz, né? Vamos ter a chance de falar de Jazz agora. Que o Cardozão tá aqui. Nunca fala do Jazz. Hoje é o Jazz. Essa aí, fala do Jazz aí. Essa aqui é o Donovan Mitchell com bloqueio do Gobert. Gobert, exato. Aí o que acontece aqui? A primeira ação ofensiva é um pick and roll, que geralmente os times da NBA utilizam tanto o pick and roll. Hoje em dia, no basquete no geral, no mundo, é mais utilizado o pick and roll como uma ação para gerar esse pequeno desequilíbrio. Né? A partir do pick and roll, você tem um pequeno desequilíbrio, uma pequena vantagem, e a partir do momento que você consegue explorar essa pequena vantagem e gerar grandes vantagens, melhora o seu jogo de pique. Né? Assim, um dos fatores que vai influenciar. Aqui, nesse do Jazz, pode dar pausa aqui, o Mitchell, ele nega o bloqueio, ele poderia ter usado o pique do Gobert, mas ele vai para o lado contrário, ele dá o passe na zona morta, e ainda assim, nessa hora que ele deu o passe, esse marcador aqui do final, ele engajou na defesa para defender ele, então ele tem que fazer um close-out, apesar de ser um pequeno close-out. Aí pode soltar. Mas é o cover, né? O cover não tem pequeno close-out não, tudo é perigoso. Exatamente. Cortou, engajou a defesa, ficou 2-3 aqui, ó. 2-3. Gobert, o Crowder e o Ingles aqui, para 2 defensores. Né? Então aqui ele pode tomar a decisão. Soltou a bola. Gerou um
uma vantagem do cara vir correndo. Pode soltar, pode soltar. E aí você tem uma facilidade muito maior de cortar um defensor, justamente porque ele está correndo num chutador na direção contrária. Então você não precisa fazer muita coisa, você só precisa fintar e cortar reto, porque você tem essa vantagem do closeout. Tá todo mundo de costa o tempo todo, né, Gabi Coach? Exato. O tempo todo, quando você gera grandes vantagens dessa forma, o sistema defensivo, ele se desorganiza o tempo todo. Ele vai se desorganizando o tempo todo. Só que a grande dificuldade de você manter uma grande vantagem é realmente a tomada de decisão dos atletas. E os espaços entre os atletas. Olha esse passe de uma mão só do Donovan Mitchell, como ele resolve tudo aqui, né? Impressionante, quer ver? Tá criando os desequilíbrios, né? Chega no Crowder, chega no Joe Ingles, ele abre. O Gobert tenta dar um toco no Ingles agora. Depois ele... O passe de uma mão só, velho. Exato. Resolve tudo. Aí, segura aí. Segura. Aí. Só uma coisa que é muito interessante também, como eu falei, para você gerar as grandes vantagens, não adianta só a tomada de decisão ser rápida, se os espaços entre os jogadores não forem corretos. Porque vamos supor aqui que o cover tá aqui, ó. Ele tá aqui. Esse cara, ele consegue marcar o passe e chegar no chute. Ou vamos supor que o Gobert tá aqui, ó. Ali na... Ah, vocês não estão vendo meu mouse, né? Não. Ele falou se o Kobe tá aqui, eu achei que era na live. Não, vamos que o Kobe tá ali na linha do juiz, que ele tá ali na linha do juiz, certo? Ele tá um gap ali para cima, ele tá um espaço mais para cima ali na linha no segmento ali do lance livre. Perto do técnico ali. Perto do técnico ali. Esse passe, por mais que o Mitchell tomar essa decisão rápida de passar a bola pro lado, né? O jogador da defesa ia ter menos espaço para correr. E talvez conseguisse marcar o cover nesse arremesso. Então, o espaçamento onde o cover se localiza na quadra facilita com que ele tenha um arremesso livre. Então, os espaços são muito importantes também nas tomadas de decisão, para as tomadas de decisão. E é por isso que eu volto àquilo que eu falei no início, que hoje talvez o basquete ele esteja indo para um caminho mais de estrutura ofensiva, onde você coloca uma estrutura em que os jogadores vão tomar certas decisões, vão se reorganizar nos espaços, do que uma coisa prescritiva. Que você chega lá, pega o playbook do Spurs e vai, cara, vou passar meu playbook aqui vou passar o playbook do Popovich e achar que vai ter o mesmo jogo que os caras tiveram durante décadas. Não vai ser assim. Né? E era o Grayson Allen, hein? Não era o Kyle. Era o Grayson Allen. Ainda mais... Tem uma do Kawhi aqui. Ele enganou o Memphis ali, né, Guilherme? A galera marcou como se fosse Essa aí, o Gabi Coach, aí, essa com o Kawhi Leonard. Aí, essa daqui é interessante até porque, dependendo do seu jogador, você vai conseguir gerar grandes vantagens sem muito esforço. Porque assim como eu falei do Curry, que é um jogador que tem gravidade, né? Gravidade porque ele vai atrair mais jogadores da defesa, ele vai deixar outros jogadores mais livres. Então, você vai conseguir gerar mais possibilidades de ataque mais livres para outros jogadores. Isso influencia muito no seu sistema também, na forma como você vai construir seu sistema e também na forma como você vai fazer com que o seu jogador bom, né, passe a bola. Então, nós estamos passando aqui, ó, a trama. Para quem está no podcast aí, vai imaginando isso aí, ou vai na live depois, no YouTube, que tem os lances. Né? Nós vamos separar essa parte aqui do Gabi Coach para a galera poder ir direto ao assunto aí. E essa aí do Van Vliet? Tá com espaço para chutar já, Gabi Coach. Exato, perfeito. Tá com espaço para chutar. Esse daí é uma tomada de decisão que, inclusive, ele que vai tomar, nesse caso. Né? Ele vai ver se ele pode chutar ou não, ele achou melhor passar. E aí, olha só como é que é interessante nessa jogada. Ele estava com uma bola de 3, livre para chutar, ele tomou uma decisão de passar a bola. A defesa conseguiu chegar. Quer ver? Solta o vídeo. Segura. Você viu? A defesa conseguiu chegar. Acabou. Não tem mais pequena vantagem. Não tem mais. Eu vou ter que criar uma outra vantagem. Então, quando eu tomo decisões erradas, quando eu tenho a oportunidade de ação, eu tomo uma decisão errada, eu mexo a bola e o outro jogador demora para tomar uma outra decisão, eu vou ter que começar tudo de novo. Então, eu vou ter que gerar uma outra pequena vantagem para gerar uma outra grande vantagem. Por isso que as tomadas de decisão também contam muito
nessa hora. Essa aí foi um backdoor. Exatamente. Ele conseguiu gerar uma pequena vantagem, assim, na linguagem que a gente está falando, passou a bola, a defesa vacilou, ele conseguiu. Mas ele já estava livre antes. Foi uma ação sequencial.